Boa noite, igreja. Boa noite a você que sempre tem nos acompanhado todas as quartas-feiras nesse grande projeto que Deus colocou no coração da Igreja Batista Betel, orando em tempo de crise. Cremos e acreditamos que Deus falou, Deus respondeu às nossas orações. E é interessante que esse projeto nasceu no coração de Deus, para que através da Igreja Batista Betel nós pudéssemos chegar até a sua casa e abençoar ricamente a sua vida. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo também que Deus irá fazer nas nossas vidas. E hoje nós teremos conosco o pastor Amaury, da Igreja Sal da Terra, um grande amigo, um grande líder na nossa região, e com certeza Deus vai falar com você. Tem uma música do quarteto Arautos do Rei, que é tremenda. Não vou olhar para trás, eu vou prosseguir para o alvo que Deus estabeleceu para a minha vida. E a música diz mais ou menos o seguinte: eu relembro das coisas que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom Deus eu entreguei. Que essa noite seja uma noite de adoração, seja uma noite de respostas para a sua vida e que, acima de tudo, que possamos aprender a orarmos em tempo de crise. Que Deus te abençoe. Fique conosco até o final. Chame os amigos, chame os irmãos, compartilhe essa noite, que com certeza será uma noite muito especial para cada um de nós. Senhor, eu nesse destino perdi o caminho, não tinha mais direção. Senhor, eu fiquei pela estrada, não via mais nada, sentia tristeza e dor, mas tua mão me alcançou e me perguntou: o que queres que eu te faça? E eu respondi: eu quero ver e seguir os teus passos, Senhor. Ele olhou pra mim quando eu mais precisava, não desistiu de mim. Naquelas madrugadas pro mundo eu não tinha mais jeito, e mesmo com defeitos Deus viu algo de bom em mim. Ele me quis assim, virado do avesso, e preparou pra mim um novo recomeço. Mandou seu filho pra morrer em meu lugar e me salvar de tanto que me amou. Senhor, eu andei sem destino, perdi o caminho, não tinha mais direção. Senhor, eu fiquei pela estrada, não via mais nada, sentia tristeza e dor, mas tua mão me alcançou e me perguntou: o que queres que eu te faça? E eu respondi: eu quero ver e seguir os teus passos, Senhor. Eu não tinha mais jeito, e mesmo com defeitos Deus viu algo de bom em mim. Ele me quis assim, virado do avesso, e preparou pra mim um novo recomeço. Manda o seu filho pra morrer em meu lugar e me salvar de tanto que me amou. Ele olhou pra mim quando eu mais precisava, não desistiu de mim naquelas madrugadas. Eu não tinha mais jeito, e mesmo com defeitos Deus viu algo de bom em mim. Ele me quis assim, Ele me quis assim, preparou pra mim um novo recomeço. Manda o seu filho pra morrer em meu lugar e me salvar de tanto que me amou. de tanto que me amou. De tanto que me amou. Olá, irmãos e irmãs, deixe me apresentar para vocês aqui. Sou o pastor Amaury Braga Júnior, um privilégio estar com vocês aqui, compartilhando aí um pouco sobre o que Deus tem feito,
nesses dias de tantos desafios, né? Já que esse tempo nós queremos ver essas vitórias, né, em tempos de crise, queremos ver a alegria, né, e alcançar e ver como Deus promove a bênção no meio de toda essa dificuldade, né? Então, graças a Deus, estaremos compartilhando com vocês esses momentos aqui, né? Obrigado uma vez mais pelo convite, uma alegria e privilégio. Quero saudar também aí o pastor Isaías, pastor da igreja, e a todos os demais irmãos. Deus os abençoe, queridos, viu? Muito bem, meus irmãos, a gente fala de batalhas, de desafios, né? Muitas pessoas pensam que essas batalhas, que desafios, que lutas, né? São coisas que não são irrelevantes ou alheias à vida cristã. Alguns pensam que batalhas ou dificuldades são aquelas que somente as espirituais que enfrentamos. E alguns ainda confundem, acham que as batalhas que enfrentamos são devidas a ações e atitudes que temos como crentes, né? É um tremendo engano esse tipo de pensamento cristão, né? Irmãos que pensam que estão sendo atacados, ou que ficaram enfermos, ou que algum bem foi danificado, algum acidente, alguma enfermidade, porque estavam orando por pessoas, ou estavam evangelizando pessoas, ou estavam buscando mais a Deus, e aí então o inimigo vem e ataca, e a gente tem que contra-atacar. E na realidade a vida cristã não é uma vida nesse sentido, né? A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos diz que nós estamos na palma das mãos do Senhor, e ninguém nem nada pode nos arrebatar ou nos tirar de lá. Então não é uma causa e efeito. Eu falo de Jesus, sou atacado pelo inimigo. Eu oro por alguém, Deus cura, e aí sou atacado pelo inimigo. O inimigo sempre vai estar tentando nos atacar. A vida cristã é uma vida de batalha diária mesmo, né? Nós temos que ter esse discernimento. Então várias pessoas dizem, pastor, eu estou falando de Jesus para uma amiga, estou passando tanta batalha com a retaliação do inimigo. Irmãos, o inimigo é uma mente maligna, pensante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, pensando contra mim e você, como pode nos atentar, como pode nos derrubar. Isso é natural dele, mas a palavra de Deus nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não temos o que temer, né? Então não temos que nos preocupar se eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Eu viajei o mundo todo pregando o evangelho, então já era para estar morto, já para ter tido tantos ataques, e as coisas não são bem assim, né, queridos? Plantando igrejas e tudo, e as dificuldades, desafios nós enfrentamos, mas o Senhor é conosco. Por isso que a palavra de Deus nos diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então, na presença dos meus adversários, né, preparas-me uma mesa e unges minha cabeça com óleo. Então, eu tenho que ficar tranquilo e descansado em Deus, né, na alegria, né, de poder servir o Senhor. O resto é desafio e são situações naturais da vida. A vida em si já começa com desafios. Não pensem vocês que nós não seremos desafiados. Todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas, nós enfrentamos desafios, enfrentamos batalhas, né? Mas o Senhor sempre nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, né? Você quer ver como é que a vida começa com um desafio? Eu e você fomos gerados pelo fruto do amor dos nossos pais, né? E ali foram 300 milhões de espermatozoides lutando para fecundar um óvulo da nossa mãe, né? Então a batalha já começou ali, né? Dos 300 milhões que lutaram, um foi o vencedor, às vezes dois, né? Que venceram, e nós fomos gerados. Então a nossa batalha já começou lá atrás, já começou ali nessa questão da preparação, né, para nosso nascimento, para a fecundação do óvulo da nossa mãe. Então a batalha é natural, né? Aí você começa a enfrentar as batalhas naturais de um bebê, né? Começa a enfrentar as batalhas naturais de uma criança. Depois você vai para a escola, as batalhas de aprender a ler, a escrever, a fazer contas e outras matérias. Então, depois você vai passar pela batalha de ter que estudar e se preparar para entrar numa faculdade. Antigamente era o vestibular, agora é o Enem, agora tem outros pontos, outras formas. Então, a batalha não para. Aí você luta, batalha para se formar,
depois que você se forma, aí os que fazem direito, por exemplo, aí tem que passar na prova da OAB, os que fazem medicina, aí eles têm que fazer lá, fechar a residência e fazer o teste final. Quer dizer, a vida em todas as áreas é uma batalha. Depois que formam, tem que arranjar emprego, depois que conseguem um emprego, muitos querem se casar, aí tem a esposa certa, aí tem filhos, aí começa tudo de novo o processo. Então, a nossa vida é uma constante batalha. Então, Jesus disse ali em João capítulo 16, versículo 33, uma palavra não para nos animar, mas pelo contrário, para nos fortalecer. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É aí que está a diferença, né? Porque eu venci o mundo. Então, nós temos que ter bom ânimo, nós temos que estar vivendo o reino e vivendo para o Senhor. E a nossa alegria, a fonte da nossa alegria, do nosso ânimo, não tem que ser as vitórias, mas tem que ser a vida em Cristo Jesus. Vitória é consequência, né? Vitória é consequência da vida, de vivermos, de lutarmos, de perseverarmos, né? De seguirmos adiante no Senhor. Então, é mais ou menos como as pessoas que às vezes não entendem a questão da lei da semeadura, né? Muitos falam somente do dízimo e da oferta, né? Deu ali os 10% para repreender o devorador, mas é muito mais do que isso, né? A palavra de Deus nunca fala de Deus vai nos prover somente o alimento, né? A palavra de Deus nos diz que Deus vai nos prover a semente. E a palavra de Deus não diz também que Ele vai nos multiplicar o alimento, mas Ele vai multiplicar a nossa sementeira. Então, essas são as diferenças de entendimento cristãos que temos que ter. Consequentemente, a palavra de Deus nos diz que Deus ama quem dá com alegria, né? Então, nós entregamos ao Senhor e, consequência disso, o Senhor vai multiplicar a nossa sementeira, vai nos abençoar, vai fazer com que multiplique os frutos daquilo que semeamos. Então é assim. E na vida temos que entender isso, passaremos esses desafios, porém a fonte da nossa alegria não são as vitórias, mas o Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nós temos que estar, como em João 15, conectados à videira. Nós estamos ligados à videira e aí produziremos fruto. Aí viveremos aquilo que Deus tem para cada um de nós, para mim e para você. Então, queridos, nós temos que discernir coisas na vida cristã. Temos que estar bem convictos. Primeiro, quando o apóstolo Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, né? Muitas pessoas usam isso aí para um lado positivo somente, né? Eles usam assim que eu posso qualquer coisa no Senhor, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso orar em uma pessoa ser curada, eu posso viajar, eu posso. Mas o apóstolo Paulo, nos versículos ali 19 para trás, ele diz assim: já passei fome, já passei naufrágio, já fui agredido, chibatadas e tudo, eu porém tudo posso naquele que me fortalece. É nesse sentido, né? É claro, ele diz que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja nas dificuldades, na abundância, mas também quando tem desafios, quando falta, aí o Senhor é que vem com a provisão. Então, nós podemos todas as coisas, né? Eu posso estar bem, eu posso enfrentar com muito, mas também posso enfrentar e ser feliz com pouco. É isso que Deus está nos dizendo, né, e nos ensinando na palavra de Deus. Então, temos que discernir as nossas batalhas e discernir o nosso inimigo. É interessante que em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades das principais no ar, né, que estão aí atuando. Então, os príncipes e potestades do ar que lutam contra mim e você, não são pessoas. Então nós temos que discernir isso, queridos. Os homens não são os nossos inimigos, e sim o espírito que está por trás desses homens, aquele que está atuando por trás dele, né? Então o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2:11, fala exatamente sobre isso aí. Nós temos que discernir, nós temos que olhar e perceber isso aí. Então às vezes as pessoas passam tantos desafios, criam inimizades, desconforto no decorrer da vida, fora da igreja, dentro da igreja, porque pensam que aquela pessoa é que é o nosso inimigo, e não é.
né? Ela pensa que o vizinho é o nosso inimigo, e o vizinho não é o nosso inimigo. Pensa que o patrão é o nosso inimigo, e não é. Entendeu, queridos? Nós temos que discernir essas coisas, que a batalha nossa não é contra carne e sangue, homem e mulher, mas sim contra os principados, o espírito que está por trás disso, o espírito dessa geração. Então, se você quer alcançar a sua vitória, então você tem que, primeira coisa, definir o padrão de luta, onde você, o campo da tua batalha. Recentemente nós fizemos uma série de mensagens chamado exatamente Batalha Diária, né? E um dos exemplos que nós usamos ali, que foi a capa de divulgação da série, foi o toureiro e o touro, né? É interessante essa questão dessa luta, né? Porque ali temos o toureiro que quer vencer sobre o touro, e na maioria das vezes vence mesmo, e o touro que quer vencer sobre o toureiro, né? E o que acontece? Só que há uma estratégia muito grande ali do inimigo, né? Eles primeiro prendem o touro num ambiente escuro, fechado, isolado, sozinho, né? Então o touro vai ficando ansioso, nervoso, e quando o touro é liberado, ele sai, ele não vê o toureiro para que ele tenha atacar, ele quer atacar qualquer coisa que aparecer, e aí ele vai e ataca a capa e não o toureiro. Então nós temos que entender e discernir isso aí, que os nossos inimigos não são a capa. Também não é o homem, né, como o toureiro, mas é o inimigo que representa o toureiro, né, que está ali para nos atacar e nos agredir. Então, irmãos e irmãs, nós vamos alcançar vitórias nesses momentos de crise, de dificuldade, sem dúvida. Mas temos que discernir nosso campo de batalha. Volto a dizer isso uma vez mais. Para você não sair aí pensando que aquela pessoa, que aquele irmão, que aquela situação no mundo, né, no Brasil, que é o partido político, etc., que são os nossos inimigos. E eles não são os nossos inimigos. Na realidade, a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa batalha ela é silenciosa. Né? É interessante que essa questão disso do isolamento, né? Temos que tomar cuidado também, abrindo aqui um parênteses para você, que na realidade nós temos que discernir como é que temos vivido para alcançarmos a nossa vitória, alcançarmos a nossa bênção. Porque muitas pessoas querem fazer isso sozinho, e sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Porque em momento nenhum a palavra de Deus nos diz que Deus é o Deus só para você, que Deus é o Deus só da tua casa, que Deus é o Deus só da tua vida, que Deus é o Deus que supre só a sua necessidade, que Deus é o Deus que somente guarda a você. Pelo contrário, né? Ele diz que Ele é o nosso Pai, então é Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. Então existe esse sentido de entendimento de comunidade, né? Ele proverá o pão nosso, então não é o meu pão, é o nosso pão. Então Ele vai nos guardar, né? Ele faz nos assentar à mesa, né? Não é num banco só qualquer isolado. A mesa não é lugar para uma pessoa, a mesa é um lugar para muitas pessoas. Jesus exemplificou isso aí muitas vezes no Novo Testamento, quando estava à mesa com as pessoas. Então o Senhor nos coloca à mesa, ou seja, precisamos estar cercados de irmãos e de irmãs para alcançarmos a nossa vitória em momentos de crise, em momentos de dificuldade. O isolamento, quem quer nos isolar e nos colocar isolado é o nosso inimigo. Ele é quem quer fazer de mim e de você um alvo fácil para o inimigo quando nos isola do rebanho. Isso nós vemos ali quando você vai ali num safari ou veja os filmes ali, né, da National Geographic sobre as situações na África entre os animais, uma manada de leões, por exemplo, e vocês querem atacar ali um bebezinho aí de touro, seja o que for, eles não vão atacar no meio do grupo, eles vão correr, fazer um barulho e vão tentar isolar um deles. Quando um estiver isolado, eles vão lá e atacam aquele que está isolado. Então, nunca fique isolado para alcançar a sua vitória e a sua bênção em tempos de crise. Sempre esteja cercado de irmãos e de irmãs que estarão orando por você, cobrindo a tua vida, cobrindo a tua casa. Depois entenda que Deus é o Pai nosso, esse espírito de comunidade, de igreja, de corpo, de eclesia, de estar sendo trazido para dentro, é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Então Ele vai nos colocar à mesa, e aí vamos poder olhar um no olho do outro, e temos a alegria, e aí qualquer desconforto que tivermos entre um e outro, será o momento exato para podermos nos perdoar e pedir perdão, né? Aliás, o perdão, ele é a bênção que Ele faz bem para quem perdoa, não é para quem é perdoado.
Quem é perdoado recebe o perdão e muitas vezes nem sabe. Você no teu coração perdoa. Mas quando você no teu coração perdoa, Deus libera a bênção sobre a tua vida. Então, você quer alcançar vitória nesse momento? Libere o perdão, olhe no olho do teu irmão, senta com ele à mesa e Deus estará trazendo a você essa bênção. Então, vivemos esses dias de pandemia, né? Dias de isolamento, distanciamento, e é exatamente isso que o nosso inimigo quer fazer conosco, né? Ele quer nos distanciar, ele quer nos isolar, nos separar, para que sejamos alvos fáceis do inimigo. Segunda coisa que eu quero falar com você, dentro dessa questão da batalha, e da luta e da vitória, é que você também tem que estar preparado, armado. Em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus nos diz que temos que tomar as armas para a nossa batalha. Qual é? A palavra de Deus, o capacete da salvação, a pregação do evangelho, né? Então, a palavra de Deus é a espada que penetra e divide ali juntas e medulas. Então, é isso que temos que fazer. Vivemos essa realidade, mas a nossa fé tem que ser fundamentada na palavra, né? Ninguém aqui pode dizer que tem fé no algo abstrato, tem fé no desconhecido. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nosso fundamento da minha fé e da sua fé tem que ser na palavra. Então, você quer alcançar a vitória tem que estar com base também na palavra. Deus não nos dará vitória em algo desconhecido. Assim como a fé não é algo no escuro, mas a fé é a certeza de fatos que não vem, a convicção de fatos que você não sabe que estão ali ainda. Mas você tem convicção, você vê. Então, você tem que visualizar aquilo que você quer em fé para poder alcançar. Ninguém vai alcançar algo que nem visualizou, não sabe o que é. E segundo, tem que ter fé em algo que está fundamentado na palavra, numa promessa de Deus, na bênção do Senhor nesse sentido. E aí, em terceiro, quando eu disse ali sobre o Salmo 23, que o Senhor nos conduz, né, ao vale, a bênção, né, a mesa, o óleo sobre a nossa cabeça, a restauração, que a vara e o cajado dele cuidam de nós, nos protegem, né? Nós estamos falando ali de que o Senhor sempre estará nos acompanhando. Se você pegar os filhos de Israel, foram 40 anos de batalha, de desafios, de lutas, né? 40 anos, e sempre o Senhor esteve com eles de dia e de noite. Assim como o Senhor está comigo e contigo de dia e de noite, em todo momento o Senhor está conosco. Os salmos são recheados de promessas de que o Senhor é aquele que está comigo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Ele não permitirá que os teus pés, né, vacilem. O Senhor não dorme, Ele está ali, não dorme nem dormir, tu guarda de Israel. Então, nós estamos conectados com esse Deus. E para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: Paulo traz algo maravilhoso que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler para vocês esse versículo. Ele diz assim, é muito interessante, ele diz assim, 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, esse fato do Senhor nos conduzir em triunfo, aqui uma referência que o apóstolo Paulo, que ele era romano, né, cidadão romano, que ele faz naqueles momentos de desafios de guerra, de conquista do Império Romano. Quando os generais, os soldados, os guerreiros romanos voltavam para Roma e eram recebidos pelo imperador, então essa entrada deles é chamada entrada de triunfo. Então as pessoas iam para a rua, jogavam flores, aplaudiam, saudavam aqueles que chegavam e entravam em vitória ou da vitória daquela batalha. Então eu quero dizer algo para você. Quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor sempre nos conduz em triunfo, significa isso, que os nossos irmãos em Cristo Jesus, que já partiram ali, como Hebreus 11 diz, que são testemunhas daquilo que vivemos, né? Então, eles são testemunhas também do processo da sua batalha, mas também da sua vitória. Então, queridos, o Senhor está nos conduzindo em triunfo, e os anjos, as milícias celestiais, né, todos aqueles intercessores que têm orado por nós, são aqueles que estarão aplaudindo a tua vitória e a minha vitória, a tua bênção e a minha bênção, irmãos e irmãs queridas,
que nós não estaremos isolados deles, mas estarão com alegria nos apoiando, trazendo sobre nós essa recompensa daquilo que Deus fez por nós, porque Deus é quem cuida de mim e de você. Deus te abençoe, né, que você alcance mesmo a tua vitória, alcance aquilo que Deus tem para você, né, que o Senhor possa trazer sobre você esse renovo, essa força e essa alegria. Fiquem na paz do Senhor, Deus os abençoe. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Chegamos ao final do nosso momento de oração. E eu creio que nós aprendemos a orar em tempo de crise. Aprendemos a ver com os olhos espirituais que Deus caminha com o seu povo, que Deus caminha sempre com aqueles que o buscam, que Deus sempre caminha com aqueles que aprenderam a adorar em espírito e em verdade. Gostaria de orar pela sua vida e agradecer a Deus também por essas quartas-feiras que tivemos juntos. Como foi bom entrar na sua casa e compartilhar aquilo que Deus tem feito na Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. E o pedido continua: venha nos conhecer. Venha conhecer uma igreja que ama, uma igreja que aprendeu a adorar ao Senhor, uma igreja que aprendeu a viver em comunhão uns com os outros em tempo de pandemia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essas quartas-feiras,
onde o Senhor falou, onde o Senhor, ó Deus, se revelou a nós de uma maneira tremenda, de uma maneira muito especial. Queremos agradecer a todos aqueles, ó Pai, que contribuíram através da divulgação, através da palavra, através dos louvores que foram enviados pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos também. Agradecemos, ó Pai, aos irmãos da nossa igreja que contribuíram para a existência desse projeto. Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nós cremos que o melhor de Deus está chegando para nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.